Olá, bom dia. Hoje é sábado, 20 de dezembro de 2025. Eu sou o Willis e sou psicoterapeuta, escritor, jornalista, entre outros fazeres. E esta é a live do sábado. Eu estou aqui no grupo Autoestima, Afetividade e Transformação Existencial, que é, na verdade, o nome de um dos meus livros, esse aqui, ó. Essa aqui é a segunda edição, ok? E comecei fazendo essa é a parte 2 dentro de uma live, né, do assunto. Eu comecei falando de vitimização e no vídeo anterior, que você pode encontrar aqui nesse grupo ou também no YouTube, no meu canal. Meu canal chama-se Viver Consciente, Livre Pensar. E para fechar o assunto da vitimização, que eu já falei tanto, e que é um mau hábito, né, da vitimização. E é recorrente isso entre as pessoas. Você observa a cena, por exemplo, no Brasil, você vai ver que a vitimização é um expediente usado, né, por algumas pessoas que, na verdade, a vitimização é uma espécie de não responsabilização, né? Você não se responsabiliza por a sua vida, pelo que acontece, pelos fatos, e não se responsabiliza pelas escolhas. Isso está muito em voga hoje, né? Nessa questão aí do política, por exemplo, né? As pessoas fazem coisas, dizem coisas e depois vem e se vitimiza. Você pode observar aí nos acontecimentos que daí as pessoas se entram, né, nesse processo de como se eles fossem os coitadinhos, né? A vitimização, na verdade, é uma postura de coitadinho, né? Olha, eu não sabia, por isso que eu fiz isso, por isso que eu fiz aquilo. Então é essa coisa da negação, né? Então as pessoas fazem as coisas ruins, né? Principalmente, e depois se vitimizam, né? Ah, mas eu fiz isso por causa disso, por causa daquele, por causa da fulano, beltrano e tal. Então é uma forma, é um hábito que infelizmente está na vida, presente na nossa vida o tempo todo. Onde as pessoas fazem coisas, como eu disse, e depois se vitimizam. Quer dizer, não assumem a responsabilidade pelas suas escolhas, pelas suas atitudes, pelas suas condutas, e entram nessa de eu não sabia, coitado de mim, né? E aí tem muitos, né? Você viu agora esse pessoal condenado pela questão aí da tentativa de golpe, essas loucuras. Aonde que a maioria daí se vitimiza, papai, e aí fica aí, né? Tomando. E o pior é que tem muita gente que embarca nisso, né? Muita gente embarca e fica realmente com essa coisa fica é, passando pano, né? Pra gente que às vezes não tem o mínimo caráter, etc. Então, acontece muito. E na vida, no dia a dia, o tempo todo as pessoas se vitimizam, né? Então, elas não se responsabilizam por aquilo que fazem e aí caem nessa postura do coitadinho. Ó, tenha dó de mim, tenha pena de mim. Isso, falando assim bem claramente, não leva a nada. Em termos existencial, não produz nada de bom. Evolução, progresso, essas coisas não produzem nada disso, né?
Então, como eu falei, o hábito da vitimização é também uma espécie de vício. As pessoas se viciam, né, nessa postura, nunca se responsabilizando. Preste bem atenção nessa questão de não se responsabilizar pelos próprios atos. Eu, entender? Então, tem muito disso, né? Infelizmente. A gente, às vezes, passa pano, né, para esse pessoal e, e essa é uma coisa que não faz bem. Você, por exemplo, quando entra nesse jogo, porque é um jogo psicológico também, né? A vítima é uma postura, é um jogo psicológico. As pessoas se vitimizam para obter alguma coisa, alguma atenção. Então é aquela, tipo assim, olha aí, coitado de mim, né? Eu fiz isso, mas eu não sabia e tal. Então, é um jogo psicológico de busca de atenção também. Uma atenção, veja bem, é uma atenção negativa, né? Porque você vai receber atenção da pior qualidade, porque é assim que as pessoas recebem. Então, essa é uma coisa, isso aí é bom prestar atenção, porque muitas das pessoas entram nesse jogo e ficam se compadecendo de pessoas que não merecem, às vezes, a mínima consideração, até pelas loucuras, pelas estupidezes que cometem, né? Pela estupidez que cometem. Então é um jogo psicológico também. É um personagem, entre aspas, do jogo psicológico. Uma hora eu posso falar sobre os jogos psicológicos. E aí entra o tema de hoje, que é a questão da procrastinação. Veja bem, a palavra bonita, né? Procrastinação. Procrastinação, definindo bem objetivamente, é o quê? É o adiamento. O adiamento, as pessoas adiam, estão sempre adiando os seus fazeres, as suas coisas que deveriam realizar, tá? Então estão sempre adiando. É uma espécie de, a gente fala no popular, né, de empurrar com a barriga. É aquela coisa do deixar para amanhã. Amanhã eu faço, e daí vem o amanhã, daí fica no outro dia, o amanhã e depois, sabe? Quer dizer, nunca as pessoas realizam aquilo que têm que realizar ou deveriam realizar. Essa é a questão. Então, procrastinar é adiar, é empurrar com a barriga para outro tempo. É um hábito ruim. Todos esses hábitos que eu falei, que ainda posso vir a falar, são hábitos ruins, que não promovem crescimento nem algum. Não promovem. A procrastinação ela pode estar baseada, por exemplo, na insegurança. Quer dizer, a pessoa que é insegura, então ela deixa de fazer coisas porque ela teme. Ela já, de antemão, ela já teme o fracasso, ela já teme, né, não dar certo, coisas assim. Então, é um hábito e ao mesmo tempo pode ser um vício. Quer dizer, tem pessoas que arrastam a vida inteira adiando coisas. Coisas que poderiam fazer, atitudes que deveriam tomar e não tomam. Então, a procrastinação, como eu disse, é um hábito e ao mesmo tempo pode tornar-se um vício. Que aí você vai entrar num campo de dizer assim, mas a procrastinação é algo às vezes irracional. Tem gente que define isso, né? Irracional, é inconsciente. A pessoa quando vê já procrastinou, já deixou para amanhã, para depois da manhã. Mas nada disso justifica que as pessoas ajam assim, até porque nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para realizar coisas boas na vida. Então, procrastina quer dizer adia, deixa para amanhã, para depois da manhã. Muita gente, como eu disse, passa a vida inteira empurrando com a barriga.
deixando para amanhã, para depois da manhã e assim. Então vejam vocês que esse tipo de comportamento de procrastinar, quem quer melhorar tem que se autoanalisar, se auto-observar, no sentido de que por que eu adio as coisas? Né? Tem que descobrir a causa, né? Porque muita gente tipo assim, vive sob o medo de errar, por exemplo, né? O medo da frustração. Esses medos também não ajudam em nada. É melhor você, com a vida, viver bem a vida, viver é correr risco. Ninguém tem certeza daquilo que virá, se tudo vai dar certo, ninguém tem essas certezas. As certezas absolutas, elas não existem. Então é importante descobrir por quê. Pessoas, por exemplo, que na infância foram desqualificadas pelos pais, por exemplo, por membros da família ou por professores na escola, tá? Porque nós vivemos numa sociedade onde é muito fácil desqualificar os outros, né? Nós não somos assim afetivos ao ponto de estimular os outros, motivar os outros, elogiar os outros. Elogio é uma coisa que é muito difícil, né, de receber, que sempre tem os senões, né? Tem gente que tem dificuldade em elogiar os outros, então só critica. E a pessoa que recebe essa crítica, essas apreciações negativas, ela logicamente vai criar um medo de se expor, um medo de realizar coisas e principalmente temendo o fracasso. Muitas pessoas não fazem as coisas porque elas temem o fracasso. Gente, o fracasso faz parte. O acerto e o fracasso fazem parte do nosso fazer na vida. E a gente, em algum momento, logicamente, pode vir a ter insucessos, assim como ter sucesso. Então, é uma coisa que a gente tem que encarar. As pessoas deveriam e devem encarar a vida. A vida está sempre sujeita a acertos e fracassos, a sucesso e fracasso. Nós estamos sempre sujeitos a isso. Nós não temos todo o controle de tudo. Então a gente precisa entender isso, tá? Quer dizer, procrastinar, adiar para amanhã, para depois da manhã e tal, quer dizer, empurrar com a barriga, isso não ajuda em nada. Então você tem que na verdade, você tem que tornar-se consciente de você mesmo, das suas potências, das suas qualidades, das suas competências e procurar fazer o melhor, né? Quando você tem um plano, quando você tem um propósito, quando você tem um sonho, você tem que aprender a planejar a execução, a realização. Essa é uma coisa que nós não estamos acostumados a fazer. A planejar, né? A planejar as ações. A gente vai meio no piloto automático, faz uma coisa aqui, outra ali, etc. Mas a gente precisa aprender a planejar-se, né? Planificar, quer dizer, primeiro aquilo que é o prioritário. Tem coisas que são prioridade na vida da gente e a gente tem que executar. Então você tem que começar a fazer um planejamento para a sua vida. Nós estamos agora aqui no final do ano de 2025. Esse é um período bom, né, para fazer uma avaliação do que você realizou ou não realizou durante esse período de um ano. Aquelas coisas que você queria fazer e não fez, né? Então você tem que questionar-se por que não fez, por que não realizou e corrigir as suas rotas, né? Corrigir isso. A gente está sempre corrigindo rotas. Essa é a verdade. Eu estou escrevendo um livro autobiográfico, na verdade eu já escrevi, agora estou na correção, e eu observo na minha história quantas vezes eu tive que corrigir as rotas do meu caminho, da minha trajetória, para poder chegar em algum lugar. Então, a vida é um tal de levanta, cai, cai, levanta.
A gente precisa compreender isso, né? E não deixar para amanhã. Quer dizer, esse livro meu mesmo, eu comecei a escrever já faz anos. Agora, esse ano de 2025, eu tomei ele aqui como uma proposta de prioridade. Tipo assim, tá na hora de eu acabar de escrever esse livro. Então, eu me dediquei esse ano todo, 2025, a encerrar a minha escrita sobre o meu livro autobiográfico, que demanda tempo, né? É muita coisa. Então, é muita coisa para lembrar, para pesquisar, para transformar numa narrativa, coisas assim. E cheguei agora em dezembro terminando de escrever isso. Quer dizer, você tem que ter foco. Se você não foca naquilo que você quer realizar, você vai se perdendo no caminho, você vai perdendo a energia, vai perdendo a motivação e deixando para amanhã, para depois da manhã, o ano que vem, depois o outro ano, quer dizer, coisas assim. A gente é empurrado para isso, sabe? A nossa sociedade, ela é muito procrastinadora, certo? Se você observar, por exemplo, as questões ambientais, muita coisa que poderia ter sido feito há tempos atrás não foi feita, né? As cidades, né, tiveram planejamentos e tal para lidar com a questão ambiental e ainda não tem. Por isso que você vê tantas atrocidades, tantas tragédias que acontecem, por exemplo, em tempos de chuva, que é agora o tempo que nós estamos vivendo. Né? Todo mundo já sabe que a partir de outubro, por exemplo, começam as chuvas. Aí entra outubro, novembro, dezembro, janeiro, né? Vai até março, o tempo das chuvas. Mas as administrações municipais não se preparam para isso, certo? Quer dizer, e não se preparam faz muito tempo, então eles vão acumulando situações que vêm depois se tornar situações de risco para a vida das pessoas. Isso porque não há um planejamento prévio, as pessoas vão sempre deixando para depois, né? Às vezes um prefeito de uma cidade, ele só quer fazer coisas que apareçam para se reeleger, para depois vir a ser deputado, essas coisas todas, e não faz o que tem que fazer. É como se dissesse, bom, quem vir depois de mim vai fazer. Então fica um esperando que o outro venha fazer e assim vão empurrando. Quer dizer, isso é procrastinação. Um estudo sério, por exemplo, do efeito das mudanças climáticas nas cidades não é feito. E se é feito, é engavetado, né? Quer dizer, deixado para amanhã, para depois, etc. Você pega um exemplo como São Paulo, todo ano tem as mesmas problemáticas, né? Chuva, inundação, enchente, etc, etc, né? Todo ano tem. Será que não poderia ser isso ser minimizado, pelo menos, né? Evitado com um bom planejamento? Poderia, mas é levado para empurrado com a barriga, é procrastinação. Lá na região, no Rio de Janeiro, do Petrópolis, etc., quantos anos acontecem tragédias naquela certa região lá? Porque não há planejamento, deixa para amanhã, para depois, faz só um remendinho aqui, um paliativo aqui, outro acolá, e assim vai. E as pessoas fazem isso na vida inteira. Paliativos em relação à própria saúde. As pessoas vão deixando para amanhã, para depois, de repente, dançou. Tudo isso é procrastinação, e que torna-se, como eu disse, um hábito nocivo para a vida, um hábito que faz mal, mas as pessoas não aprendem. E muitas nem querem aprender, pior é isso, né? Entende? Então,
o que eu poderia dizer era que é necessário evitar a procrastinação. Se você tem um projeto, né, um grande projeto para a sua vida, para alguma coisa, comece a desenvolver, comece a fazer alguma coisa. Porque a gente não faz tudo de uma vez, então faz passo a passo. Tem que aprender, então, esse planejamento, essa coisa assim de hoje eu vou fazer isso, amanhã eu faço aquilo, quer dizer, passo a passo. Muita coisa que a gente. Eu levei 27 anos na minha vida, quer dizer, tentando voltar a estudar, né? Mais de 20 e tantos anos tentando voltar a estudar e sem as condições mínimas necessárias, econômicas e coisas, né? Mas aí chegou um momento que não dá para ficar esperando. Um dia vai aparecer uma oportunidade, né? Oportunidades surgem todos os dias. E aí então eu embarquei num determinado momento e disse, agora eu vou fazer, agora eu vou estudar, eu vou voltar a estudar, eu voltei a estudar, veja bem, depois de 12 anos, né, de estudar, sem estudar, certo? Voltei a estudar e entrei depois na universidade, coisas assim, tá? Mas, e assim que eu conheci outras pessoas que fizeram a mesma coisa, que em algum momento decidiram, não dá para deixar para amanhã, é hoje. Então vamos começar a fazer. E aí você vai, passo a passo. Ninguém sobe uma escada de um salto só, né? A gente vai degrau a degrau. Então, evite a procrastinação, né? Evite ficar adiando coisas para amanhã, para depois da manhã, etc. Procura planejar a sua vida, no sentido de que todo dia você realize um pouco daquilo que é o seu propósito. Se você tem um propósito, se você tem um objetivo, você tem que caminhar em direção a isso. Não ficar esperando que isso venha até você. A vida é feita de conquistas. Tem gente que tem mais facilidade? É possível que tenha. Mas você não pode ficar se comparando com ninguém. Você é você, você faz a sua história. E a sua história tem que ser construída todo dia. O seu sucesso, em qualquer circunstância da vida, depende do seu fazer, né? Depende, por exemplo, do foco, né? Do seu foco, da disciplina. Coisa que muita gente não tem, né? É disciplina. Eu passei muito tempo indisciplinado, até aprender que a disciplina faz parte, né? Não é a disciplina imposta de fora para dentro, é a autodisciplina. Você se disciplina. Como eu contei a respeito do livro, eu me disciplinei. Então, eu disse 2 vezes por dia, né, pela manhã e outra à tarde, eu vou tirar o tempo para me dedicar a escrever e fazer. Então, eu vim cumprindo isso até agora, se vocês, né, entendeu? Para escrever um livro autobiográfico, quer dizer, contar toda a minha história desde o princípio. Então, a gente tem que ter perseverança. Uma coisa que é importante é a persistência e a perseverança, né? E tem essa outra palavra que muita gente hoje usa, até às vezes inadequadamente, que é a questão da resiliência, né? Essa coisa de, sabe, o tempo todo estar focado naquilo que você quer. Se você não foca naquilo que você quer, se você não se autodisciplina para conquistar aquilo que é o seu desejo, que é o seu propósito, você não chega lá, né? Ok? Então, vamos evitar a vitimização e evitar a procrastinação, né? Quer dizer, esses adiamentos contínuos, que Deus já disse, isso tudo se transforma em vício. E tem um elemento que eu coloquei aí, que é da preocupação, né? Logicamente, que se você fica adiando todas as coisas, se você, né, a preocupação também, só se preocupar não leva a lugar algum. Eu digo assim, o gasto de tempo, né, com a preocupação é um gasto de tempo inútil.
Quer dizer, eu me ocupo de algo ainda que eu penso que possa vir a acontecer amanhã ou depois da manhã. Para quê? Você tem que se ocupar, na verdade, do presente, do aqui e agora. Né? Eu estou disponível para fazer hoje. Amanhã estarei disponível para fazer amanhã. Cada dia é um dia. A gente precisa entender isso. E a preocupação é uma coisa que gera. Ou é que tá, uma coisa gera outra, né? Daí gera ansiedade, aí gera estresse. Tudo isso é um acúmulo de coisas, né? Desde lá daquilo que eu estava falando, a própria vitimização é um processo onde que a pessoa também cria uma série de distúrbios, né, emocionais, de desequilíbrios emocionais, energéticos, etc. E isso vem a fazer mal na vida das pessoas, né? E assim como essa parte que eu falei da procrastinação também gera ansiedade, gera estresse, porque é muita coisa que você acumula e não resolve. Nós estamos aqui para resolver as coisas, né? Nós temos inteligência, né? Inteligência é a capacidade, entre aspas, essas definições, a capacidade, a inteligência é a capacidade de resolver problemas, é a capacidade de criar alternativas, de criar saídas. Então nós precisamos usar esses mecanismos todos ao nosso favor. Ok, gente? Então ficamos assim, né? Paz e luz para todos vocês e até a próxima live.